Isso aqui não é um grafite do Banksy. Isso aqui também não. Nem isso. Para entender, você vai precisar enxergar um pouco além das imagens que eu estou te mostrando. Antes de a gente começar, eu só queria dizer que esse aqui é mais um vídeo feito com o apoio do Promobit. Se você não conhece esse aplicativo, ele é basicamente um filtro de promoções. Ele vai dizer se aquilo que você está querendo comprar realmente está valendo a pena ou se é melhor esperar um pouco para ficar mais barato. Além disso, tem outras funcionalidades que eu gosto muito, tipo a seção de comentários, na qual as pessoas vão dizer se aquilo está realmente valendo a pena ou se está muito caro para o que oferece, enfim. Se vocês se interessaram, links na descrição. É perfeitamente possível que alguém reconheça uma obra de arte sem saber o nome do artista. O Grito, do Edvard Munch, é uma das pinturas expressionistas mais referenciadas na cultura ocidental. Graças a essas incontáveis menções diretas e releituras cômicas, essa pose icônica na qual está a figura pintada por Munch está impregnada no imaginário popular. Esse fenômeno tende a se repetir sempre que uma obra se torna maior e mais icônica do que o próprio artista. E tudo bem, eu acho que isso é só uma evidência de como os seres humanos são mortais e a arte é quase imortal. E sabe onde mais dá para observar esse fenômeno? No impacto cultural do artista Banksy na Inglaterra e depois no resto do mundo. Banksy é um pseudônimo adotado por um artista de rua anônimo que pintou obras como Menina com um Balão e Soldado Atirando Flores, que são replicadas em paredes e produtos pelo mundo todo, sendo apreciadas por pessoas que nunca ouviram falar do artista e talvez nunca ouvirão. Isso acontece por muitos motivos, e talvez um deles seja o fato de o Banksy ter essa habilidade de resumir argumentos em imagens. Isso fica bem nítido comparando o trabalho dele ao de outros grafiteiros, que eu adoro inclusive, tipo o Tito Ferrara. O Tito é um artista brasileiro que manda bem demais nos retratos que ele produz. O seu trabalho, segundo ele mesmo, tem o objetivo de congelar um momento no tempo. Não só o momento no espaço-tempo mesmo em que ele está observando a pessoa representada, mas o momento na história da vida dessa pessoa. Os sonhos dela, as frustrações, a sua rotina. Então existe um contexto por trás das obras do Tito, mas não é explícito o suficiente para que seja o elemento que chama a atenção do observador no primeiro momento. O que atrai os nossos olhos é a beleza dessas obras, porque sim, elas são bonitas pra caramba. Só que o Banksy e outros artistas como o italiano Blue não necessariamente chamam a atenção por esse quesito, pelo menos não exclusivamente. O que torna esses caras tão populares é que nos trabalhos deles sempre tem alguma metáfora, alguma discussão existencial, uma provocação política superficial, e tudo isso convida o observador a uma reflexão que está além da pintura na parede. Beleza, então se o lance do Banksy é comunicar ideias com imagens, acho que não tem como a gente continuar a falar dele sem falar de semiótica. Semiótica é uma ciência que foi teorizada da maneira como é estudada hoje a partir de 1867 pelo filósofo e linguista Charles Peirce. O objetivo dessa ciência é investigar sistematicamente a formação e utilização dos símbolos, ícones, signos dentro do contexto específico em que eles são usados. E a arte pode ser definida, entre muitas outras coisas, como um processo de construção de símbolos. Por isso é praticamente impossível falar sobre arte sem entrar, ainda que sem intenção, numa discussão sobre semiótica. O que a gente absorve com os nossos sentidos, as sensações que as cores, as formas, os sons, os movimentos provocam em nós, os teóricos da semiótica vão chamar de primeridade. É o primeiro estágio do contato entre o observador e aquilo que é observado. No caso da arte, às vezes acontece de a gente querer pular esse estágio e já passar para uma discussão mais complexa sobre o significado da obra. A professora Lúcia Santaella, que é famosa pelas suas produções sobre semiótica, vai dizer que essa vontade de buscar um significado complexo se coloca às vezes à frente dos nossos sentidos e nos cega, e a gente não consegue absorver o que está diante de nós. E eu concordo, tem coisas que por mais que a gente discuta, reflita, pesquise, nunca vão ter o mesmo efeito sobre nós que teriam se a gente simplesmente olhasse para elas. Vamos usar aqui o exemplo das artes plásticas. A maioria das pessoas nunca teve oportunidade de ver um quadro famoso pessoalmente, só representações dele. E a reprodução de uma obra em papel ou na tela de um celular não é a obra. Ela perde diversas características de sua versão original, como textura, tamanho, cores.
Eu, por exemplo, sempre gostei muito do Van Gogh, sempre gostei de ler sobre, de estudar e de olhar com bastante atenção para as reproduções das pinturas dele, mas ainda assim eu fiquei genuinamente emocionado quando eu vi um quadro dele pessoalmente pela primeira vez. Olhar aquela pintura e ver detalhes que só se enxerga de um certo ângulo ou um pouco mais de perto foi uma experiência realmente diferente que eu precisei estar lá para ter. Pensa comigo, ninguém posta uma foto da Mona Lisa e escreve na legenda: olha pessoal, é uma experiência maravilhosa ver a Mona Lisa cara a cara no Google Imagens. Porque a graça da parada é estar lá, é ter o negocinho da rede social falando que você tá em Paris vendo a Mona Lisa pessoalmente. Parte disso vem de uma necessidade de autoafirmação social que é colocada sobre nós, mas também tem a ver com essa experiência de observar e de absorver uma obra de arte sem nenhum filtro. Agora, com isso em mente, eu queria que você pensasse um pouco sobre o grafite. O que a gente perde quando a gente olha uma obra do Banksy, do Blue ou do Basquiat através de uma tela de celular? Qual é a única coisa que você perde quando tem acesso a uma réplica de uma obra grafitada? Não é óbvio? O muro. Se o grafite estiver em qualquer outro lugar, ele é uma ilustração. Por isso eu digo que isso aqui que eu tô te mostrando não são obras do Banksy, porque o Banksy é grafiteiro e o grafite fora do muro simplesmente não é grafite. Tá, eu admito que o título desse vídeo pode ter sido meio clickbait, mas é por uma boa causa, porque agora que eu tenho a sua atenção, a gente pode entrar na discussão verdadeira, que é: se o grafite precisa do muro, se o muro é o que caracteriza o grafite, por que então que estão tirando o Banksy dos muros da cidade? Você já ouviu falar do Inktober? É um evento que acontece entre os artistas todo mês de outubro nas redes sociais. Quem decide participar se compromete a entregar uma ilustração diária durante todos os 31 dias do mês. Começou em 2009 com o artista Jake Parker com o objetivo de praticar diariamente as suas habilidades com nanquim, daí o nome Inktober. Hoje em dia o evento já se desprendeu bastante do lance do nanquim e é mais sobre postar arte diariamente do que usar um material específico. De qualquer forma, em 2013, o Banksy resolveu participar. Para isso, ele saiu da Inglaterra e foi morar em Nova York. Em um site chamado banksy.com surgiam postagens diárias com as fotos do que ele grafitava nos muros da cidade durante a noite. Naquela época ele já era bem famoso, não só nas redes sociais e entre a galera da arte de rua, mas ele já tinha conseguido entrar nos leilões de arte milionários. As obras dele já estavam sendo vendidas por 300, 400, 500 mil dólares. Agora imagine esse cenário, Nova York, uma das maiores cidades do mundo. Em 2013, certamente a mais hypada. Nesse lugar, um homem anda pelas ruas de madrugada e toda a parede que ele decide tocar, no outro dia vale centenas de milhares de dólares. Essa conta é bem fácil fazer. O resultado é o caos. Sim, as pessoas começaram a querer pegar o grafite do Banksy para vender. Talvez você esteja se perguntando como é que a gente vende uma obra de arte como essa, como é que isso se realiza de maneira prática. A resposta, na verdade, é bem óbvia. Literalmente cortando fora o pedaço do muro que está grafitado. É um trabalho bem delicado, mas as pessoas que estão por trás disso têm bastante grana para pagar os profissionais e as ferramentas necessárias. Quando os leiloeiros de Nova York souberam da visita do Banksy, colocaram gente para ficar de olho nas fotos que o artista postava na internet para tentar reconhecer o lugar e chegar lá antes de todo mundo. Mas eles não eram os únicos nessa corrida. Quando as pessoas percebiam que tinha gente se reunindo em volta de um desenho na parede, logo procuravam um jeito de pegar a obra para si e vender para o leiloeiro quando ele chegasse. Geralmente por um preço muito menor do que poderiam cobrar, mas ainda assim era um bom dinheiro. We don't know anything, but we saw a lot of photographer, a lot of paparazzi, a lot of, dressed people, nice dressed people. When you see that kind of people, something's going on. At the end of the day, we just decided to take it. Because if we don't take it, somebody's gonna do it. Mas os caras que mais me chamaram a atenção nesse rolê foram esses irmãos de uma parte mais pobre de Nova York. Tudo começou quando Banksy pintou um castor em uma das regiões mais periféricas do Bronx, que é periferia de Nova York. E assim ele fez os hipsters metidos a conhecedores de arte saírem das regiões mais ricas da cidade e entrarem em lugares que nem sabiam que existiam. Só que quando chegaram lá, eles encontraram esses irmãos que cobriram o grafite com papelão e começaram a cobrar 20 conto de quem queria tirar foto.
Os Instagrammers não gostaram nada disso e começaram a filmar os caras pra depois ridicularizar eles na internet. Porque, né, aparentemente é pior um cara pobre cobrar 20 pila pra você ver o negócio quando quiser, do que um milionário leiloeiro levar o negócio embora e você nunca mais poder ver na vida, né? Enfim. E o que eu mais gosto nesses vídeos é que em dado momento esses caras dão a resposta perfeita à indignação desse pessoal, mostrando como Banksy conseguiu expor a segregação social de Nova York com um desenho despretensioso. Porque o que importa aqui não é o desenho, mas onde ele está pintado. Y'all wouldn't come here if this wasn't here? Tem outro aspecto da análise semiótica da arte que a doutora Lúcia Santaella faz questão de enfatizar sempre, que é considerar cada peça, cada obra de arte como parte de um grupo. Toda obra é um exemplar de um grupo ou de grupos que a definem, ao mesmo tempo que ela, junto a outros exemplares, definem os grupos aos quais elas pertencem. E é justamente essa categorização que ajuda a gente a encontrar diferenças naquilo que é semelhante e semelhanças naquilo que é diferente. Grafite é uma categoria, assim como é a pintura, por exemplo. Só que assim como é na pintura, existem várias subcategorias dentro do grafite. São diversos estilos, técnicas, abordagens, que às vezes estão separadas pelo tempo e às vezes coexistem na mesma época. Às vezes estão separados geograficamente e às vezes acontecem numa mesma região. O abismo que existe entre o Caravaggio e a Njideka Kunili é tão grande quanto o que existe entre o Banksy e a Lady Aiko. Dizer que grafite é tudo igual é o mesmo que dizer que pintura é tudo igual, que música é tudo igual, que cinema é tudo igual. A gente sabe que não é. E duas subcategorias dentro do grafite que são muito confusas é o grafite que pode e o grafite que não pode. Por que será que alguns artistas são idolatrados enquanto outros são perseguidos por razões estéticas? Talvez. Realismo, por exemplo, é algo que impressiona fácil, por isso trampos de cara como o Tito Ferrara e o Cobra são aceitos e até requisitados pela cidade. Isso é claro depois de esses caras terem se consolidado, porque viver de arte não é fácil pra ninguém. Na Inglaterra, em 2013, o Banksy já era visto desse jeito. A ordem da prefeitura de Bristol para os profissionais que limpavam a cidade era bem clara: apaguem todo o grafite, mas se for do Banksy, pode deixar. E em Nova York tinha gente ainda mais conservadora, como o prefeito da cidade, o Michael Bloomberg. Não é que ele não gostasse de grafite, ele gostava do grafite que ele mandava fazer. Retratos de figuras históricas, murais coloridos, super turísticos, esse tipo de coisa. Essa estética suja de rua não era muito a vibe dele. Mas no caso do Banksy tinha mais coisa envolvida. Em 2008, já na gestão do Bloomberg, o Banksy lançou um mural gigantesco, o que não é nem muito característico dele, com um rato engravatado e as palavras "Let the meat crack", fazendo referência a uma frase que é comumente atribuída a Maria Antonieta, que foi uma princesa francesa. Diante da insatisfação dos camponeses que reclamavam que não tinham pão, a princesa respondia: "Ué, não tem pão? Quel mangeant de la brioche", que quer dizer algo como "eles que comam brioches". E aí em inglês isso foi traduzido para "let them eat cake", e foi essa versão que o Banksy parafraseou no mural dele. A proposta dele foi bem clara: traçar um paralelo entre os ratos da política nova-iorquina e a nobreza francesa pré-revolução. A diferença é que enquanto a princesa empurrava brioches aos pobres sem comida, a prefeitura de Nova York abandonava os pobres no crack, um problema de saúde pública. O prefeito de Nova York sentiu essa alfinetada e pegou esse ranço do Banksy. Tanto é que quando o artista volta à cidade em 2013... You running up to somebody's property or public property and defacing it is not my definition of art. Outra coisa interessante que aconteceu no Inktober do Banksy foi a batalha que ele travou com os grafiteiros nova-iorquinos. Os caras começaram a reagir ao trabalho dele tagueando por cima ou até deixando mensagens ofensivas direcionadas a ele. A reação dos fãs do Banksy foi essa aqui. They just defaced it. They did? What did they do? They just did it right in front of everyone. Really? Some dude painted over? Yeah. Eu acho curioso, até meio engraçado, essa super proteção à obra do Banksy, porque afinal, um muro é um muro. Do mesmo jeito que ele foi marcado pelo Banksy, tá sujeito a ser marcado por outro cara. É como se as pessoas quisessem proteger o Banksy de pessoas como o Banksy.
É ainda mais evidente a cegueira para o contexto da obra quando a gente olha especificamente para os trabalhos dele no qual esse tipo de coisa aconteceu. Em uma das obras, ele usa a estrutura da parede para integrar o grafite. É uma sacadinha que ele gosta de usar. Ele tá deixando claro aqui que o grafite depende da parede, que a contribuição dele é só parcial, que a cidade é parte da obra. E aí quando a cidade de fato interage com a obra, mas não de um jeito ideal, o pessoal não gosta. Um outro exemplo é essa aqui que ele lançou como uma releitura daquela que provavelmente é a obra mais famosa dele, Menina com um Balão. Só que nessa versão não tem a menina e o balão tá todo ferido, talvez justamente pela falta que a menina faz. É uma obra que pede desesperadamente por interação e as pessoas interagiram pelo Instagram. Quando rola uma interação real, uma transformação física da obra, alguém até poderia argumentar que grafitar em cima do trabalho de outro grafiteiro é uma coisa bem babaca e não é bem vista dentro da própria comunidade de arte de rua. E eu concordo, só que o Banksy aparentemente não. Afinal, foi ele que, sem mais nem menos, pintou sobre o mural histórico de Londres de mais de 25 anos de idade, porque ficou com o ego ferido depois de uma briga de bar com o autor, um dos grafiteiros mais antigos da Inglaterra, conhecido como King Robo. E foi ele que decidiu alterar uma obra do Basquiat de um jeito que muita gente considerou insensível, para dizer o mínimo. Na rua, olho por olho, dente por dente. Se alguém decidiu alterar ou até deliberadamente estragar uma obra do Banksy, não foi totalmente sem razão, não. O cara conhecia as regras, e ao decidir quebrá-las, ele automaticamente deu liberdade para outros grafiteiros fazerem o mesmo com ele. Mas deixando toda a treta e picuinha de lado, tem uma lição importante a ser aprendida com esses episódios de maturidade do Banksy. Tudo que tá na rua tá sujeito a mudança. E essa é a graça da coisa. É isso que torna a arte de rua tão viva. Todo dia, em algum lugar, tem uma parede diferente. É por isso que obras como essa, sendo vendidas por quantias absurdas para coleções particulares, é uma piada. Tirar o grafite da cidade ou impedir que ele seja feito nesse contexto é acabar com ele. A gente precisa de cor nos nossos caminhos diários, a gente precisa de piadas, a gente precisa de provocações, a gente precisa ter obras nas nossas praças que nos façam puxar papo com desconhecidos sobre política, sobre a vida ou sobre a própria arte. Obras que incomodem as elites enquanto dão voz ao povo. Certos tipos de arte precisam ser isolados para ficarem protegidos. Mas esse não é o caso do grafite. A arte de rua é um produto do meio e ao mesmo tempo uma ferramenta para transformá-lo. A cidade ativa o grafite ao mesmo tempo em que o grafite ativa a cidade. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de checar o Promobit. Eventualmente a gente tem que comprar coisas, então que pelo menos seja por um preço justo. Não se esqueçam de usar a seção de comentários para continuar a discussão, curta e compartilhe o vídeo se achar que deve. Até breve.